Gravando aqui agora. Já está gravando. Então vamos lá. Qual é a ideia então? Eu pegar o domínio fabricante e fazer conversar, ter um relacionamento de confiança com controles. Tá? Só que para fazer isso eu tenho que fazer algumas configurações. Tá? O que eu preciso fazer? Você precisa certificar se a sua máquina virtual ela está em modo rede interna. No meu caso aqui está 1. Vou dar uma olhada no outro também. Vem aqui em dispositivo, adaptadores de rede e também está como rede interna. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Fazer alguns testes ICMP para poder saber se as máquinas estão conversando. Então o comando mais básico para poder ver isso é o comando ping. Então vou dar o ping e o endereço IP do outro servidor. Ping 172.16.01, né, que é o IP do outro controlador de domínio, do Contoso. Tá funcionando. Vou lá no outro também e vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui no Contoso, vou logar nele, vou abrir o prompt de comando e vou digitar o comando ping 172.16.0.2. Ele está respondendo. Então as máquinas estão conversando. Só que tem um problema aqui. O problema é o seguinte: eu estou no Contoso, ele está pingando por IP, mas se eu pingar pelo nome fabricant.local, ele não vai responder, tá? E se eu for lá do outro lado, no outro servidor, no fabricant, e pingar, dar um ping contoso.msft, ele também não vai responder. Então, assim, o protocolo TCP/IP está funcionando. Eles estão pingando pelo IP. Mas o DNS não está resolvendo o nome. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trabalhar no DNS. Como é que eu resolvo esse problema? Aí é aquela questão do papel e caneta, para vocês poderem anotar. Tá? O que você vai fazer? A gente vai abrir o DNS. Então, eu venho no botão Iniciar, Ferramentas Administrativas, DNS. No DNS, eu vou expandir, né? Eu tenho aqui o servidor SRVDC1, vou dar um clique nele, tá? E o que você vai ter aqui? Você vai ter o Event Viewer, que é o visualizador de eventos. Ele vai registrar todos os logs aqui referente ao DNS, tá? Se eu clicar aqui, duas vezes, ele vai mostrar os eventos, tá? De registros dele. Então tem alguns warnings aqui que são avisos, e tem information aqui, não tem nenhum erro no meu DNS, tá? Eu tenho a parte aqui de zona de pesquisa direta. Essa zona de pesquisa direta vai fazer o quê? Se eu for na zona contoso.msft, eu tenho já alguns registros aqui. Eu tenho o quê? O que a zona de pesquisa direta faz? Ela pega o nome de máquina e vai converter para endereçamento IP. Tá? Aí você tem vários tipos de registro. Depois a gente vai ver como é que funciona cada um deles aí. Mas esse aqui é o registro do tipo A. E essa máquina aqui ela é a autoridade para poder resolver a resolução de nome no meu domínio. Tá? Então isso já está registrado como SOA aqui também. E meu servidor DNS está registrado, que é o srvdc1.contoso.msft. Então assim, o meu DNS aparentemente ele está funcionando internamente dentro do meu domínio. Mas se eu for no outro domínio pingar esse domínio, ele não vai responder. Tá? Como é que você vai resolver isso? Eu vou clicar aqui no nome do servidor, tá? srvdc1. Vai aparecer as opções aqui para mim. E aí eu vou clicar aqui em encaminhadores. Tá? Na guia encaminhadores, eu vou criar um novo encaminhamento. E vou falar o seguinte. Eu vou falar aqui o fabricant.msft. E vou dar OK. Responde pelo IP 172.16.0.2. E fabricant.local. Então deixa eu refazer aqui de novo, vou remover, pedir de novo, que é fabricant.local. Vou dar OK e vou colocar o IP 172.16.0.2. Eu tô aonde? Eu tô no Contoso. Tá? Oi? Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Sim, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Você clica aqui, deixa eu fazer de novo. Vou clicar no botão iniciar, ferramentas administrativas, DNS.
Abrir o DNS, aqui ele já aparece de cara para mim, tá? Mas se eu for expandir essa janela e for clicar em outro ícone, ele desaparece. Como é que eu acho? De forma fácil. Clica no nome do domínio. Clicou, vai aparecer aqui, ó, encaminhadores. Tá? Dá 2 cliques nos encaminhadores, cria um novo encaminhamento. Vai falar que o fabricante, eu estou onde? Eu estou no Contoso. Estou falando que o fabricante ponto local, vou dar OK, responde por qual IP? 172.16.0.2 e vou pedir para adicionar, tá? Então ele sabe o quê? Que o fabricante ponto local responde por esse IP e vou mandar aplicar, depois OK, tá? Pronto. O que eu preciso fazer mais? Lá no DNS, vou abrir de novo. Eu preciso configurar o endereço reverso dele, tá? Então, assim, se eu for expandir aqui meu servidor, eu tenho a zona de pesquisa direta que já está configurada e tem a zona de pesquisa inversa que não tem nada configurado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito na zona de pesquisa inversa, clicar no botão novo, pedir para poder avançar e aí, aquela mesma coisa que eu falei para vocês, a maioria das configurações já vem pré-configurada para 80% das redes. Então, assim, vai ser criada para a zona primária. Vou clicar no botão avançar. Vai ser replicado para todos os controladores de domínio, contoso.msft. E a identificação da rede é 172.16.0. Tá? Vou pedir para poder avançar. Permitir atualizações dinâmicas e seguras, que está falando que é recomendado aqui. Clico no botão avançar e depois concluir. Pronto. Já estou com a minha zona de pesquisa inversa já configurada. 172.16.0. Não, 172.16.0 só. Ok? Fechei. Fiz a configuração no Contoso. Eu tenho que fazer a mesma coisa lá no fabricante. Eu vou ter que ir lá no fabricante. Tá aqui o fabricante. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou abrir o DNS. Vou abrir o DNS. Vou clicar aqui no servidor. Vou em encaminhadores. Os encaminhadores vou clicar em novo. E vou falar aqui o contoso.msft. Ele responde pelo IP 172.16.0.1. E vou pedir para adicionar. Vou dar aplicar e OK. O que eu vou fazer também? Vou clicar aqui no meu servidor, vou expandir e vou configurar a zona de pesquisa inversa. Botão direito, nova zona, avançar, mesma coisa, ó, tudo padrão, zona primária, para todos os controladores de domínio, endereço da rede 172.16.0. Clico no botão avançar, permitir atualizações dinâmicas e concluir. Está pronto. Como é que eu testo isso? O teste vai ser o seguinte. Eu vou abrir o prompt de comando do DOS. Limpar essa tela. Primeiro comando que eu vou digitar: ipconfig/register DNS. Tá? Então, ipconfig/register DNS. Apertar Enter. Ele já executou o comando. O outro comando vai ser ipconfig/flush DNS. O flush é FLU, né? SHDNS. FLUSHDNS. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando para poder testar a resolução de nome, o NSLOOKUP. Então o que eu vou fazer? No prompt do DOS mesmo vou colocar NSLOOKUP. Tá? NSLOOKUP. Ele está falando que o endereço padrão apareceu o endereço loopback da placa de rede. E aí eu vou colocar o seguinte: eu estou aonde? Eu estou no fabricante. Vou falar o seguinte: quem é o Contoso
.msft. Ele vai falar para mim, voltou com a resolução, olha. O contoso.msft, ele responde pelo IP 172.16.01. Tá? Então, assim, ele está respondendo. Tá? Depois eu vou dar o comando exit para poder sair. NSLOOKUP. Feito isso, o que eu vou fazer? Dar um ping, espaço contoso.msft. Está respondendo agora, pelo nome. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer lá no contoso. Eu vou... Estou no fabricante, né? Isso. Eu vou vir aqui no contoso e vou fazer a mesma coisa. Já estou aqui no contoso. Vou dar um ping, espaço fabricante, ponto local. Ele está respondendo. Tá? Está funcionando. Vou usar o NSLOOKUP. E vou falar assim, vem cá, quem é um fabricante, ponto local. Ele vai voltar para o IP. Está respondendo. Né? Então está funcionando. Vou dar um exit e vou mandar pingar o endereço fabricante, ponto local. Ele está falando o seguinte, disparando com fabricante, ponto local, o IP dele aqui. Tá? Vou dar um ping aqui, menos A, 172.16.02. Ele está falando para mim, ó, quem é o servidor DNS aqui, ó, SRVDC2. Então está funcionando, tá? Normal. Agora que eu fiz isso, eu posso criar o relacionamento de confiança, tá? Então assim, um domínio vai ser confiante do outro aí. Como é que eu crio isso? O próprio AD já tem uma ferramenta para poder criar esse relacionamento de confiança. Qualquer um dos dois servidores, eu estou no contoso, eu venho no botão iniciar, ferramentas administrativas, e aí em ferramentas administrativas eu tenho um ícone chamado domínios e relações de confiança. E clico nele, e aí abriu essa ferramenta, o domínio que eu estou aqui é o contoso, ele não tem subdomínios aqui. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele, do domínio contoso, e vou em propriedades. E aí aparecem algumas guias aqui para mim. Tá? E aí eu tenho a guia aqui, relações de confiança. Nessa guia ele vai mostrar em quem ele está confiando. Tá? Mas como é que funciona a relação de confiança? A relação de confiança ela pode ser de saída ou de entrada. Tá? No caso ele não confia em ninguém ainda. Então o que eu vou fazer? Tem um botão aqui, ó, nova relação de confiança. Eu vou clicar aqui nesse botão. Vai abrir um assistente, né, para poder criar esse relacionamento de confiança. Clico no botão avançar. Ele vai perguntar o seguinte, qual é o domínio que você quer confiar? Eu quero confiar no domínio fabricante, ponto local. Tá? Clico no botão avançar. Ele vai perguntar, olha, que tipo de relacionamento de confiança você quer? Se for bidirecional, os usuários neste domínio podem ser autenticados no domínio, território ou floresta especificado, né? E os usuários do domínio, território e floresta especificado podem ser autenticados neste domínio, vice-versa. Se for só unidirecional, os usuários neste domínio podem ser autenticados no domínio, território ou floresta especificado. E se for de saída, os usuários, né, do domínio, território ou floresta especificado podem ser autenticados nesse domínio. Nesse caso, eu quero que seja uma relação de confiança bidirecional. Um vai confiar no outro. Então, é a primeira opção. Tá? Aí ele pergunta, essa pergunta aqui é crítica, né? Ele está perguntando se a relação de confiança vai ser somente, eu vou fazer somente neste domínio. Aí o administrador do outro lado vai fazer essa relação de confiança e vai autenticar lá também. Então um faz e o outro faz também. Quando os dois estabelecerem, colocar a senha e ativarem aí a relação estabelecida. Caso eu saiba a senha do outro controlador de domínio, eu venho aqui e vou na opção de baixo, tá? Eu vou criar a relação de confiança para este domínio e o outro domínio especificado. Então, sim, e aí nesse caso eu faço só nesse e automaticamente ele vai habilitar já no outro. Então eu vou fazer na opção de baixo porque eu tenho a senha do outro domínio. Então vou clicar no botão avançar, ele vai pedir as credenciais do fabricante. Tá? Então eu preciso saber qual é a conta responsável que possa fazer isso. A única conta que eu tenho habilitada para poder fazer isso agora é quem? É a conta do administrador e a senha é aquela 123456.
Clico no botão avançar, avançar novamente e vou avançando. E ele vai perguntar se eu quero realmente confirmar o relacionamento de confiança de saída, sim, e o de entrada também, sim. E aí só concluir e pronto. Agora em quem o contoso confia? Ele confia no fabricante. Tá? Se eu for agora lá no fabricante, aqui ó, a relação de confiança já está estabelecida. Tá? Ele confia lá no fabricante. Se eu for lá no fabricante, eu não vou precisar de criar esse relacionamento de confiança. Porque se eu abrir a ferramenta que existe lá também, esse relacionamento de confiança já está estabelecido. Aqui eu estou no fabricante, tá? Vou clicar com o botão direito nas propriedades, nova relação de confiança e já está pronta aqui a relação. Tá? Então assim, o relacionamento está pronto. Agora como é que eu testo isso? Seguinte, vamos usar o raciocínio. Vamos supor que você, na sua rede, eu estou onde? No fabricante, tá? Então, somente os usuários daqui vão poder acessar os recursos daqui. Mas eu quero que o usuário de outro domínio, que não é do meu, acesse esses recursos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Contoso. Aqui o Contoso. Eu vou abrir aquela ferramenta usuários e computadores e vou criar um usuário lá. Vou criar um usuário. Vou vir aqui na pasta Users, fazer bem rápido aqui. Vou criar um usuário. Pode ser aquele fulano mesmo. Vou colocar aqui senha.23, repetir a senha. Tá, então assim, grave o seguinte. No Contoso, eu tenho um usuário fulano, tá? Aí eu vou lá no fabricante, tá? Já estou no domínio fabricante. Aí o que eu faço? Eu vou criar aqui na área de trabalho mesmo, para poder só fazer demonstração. Eu vou clicar aqui no botão direito e vou criar uma pasta. Essa pasta eu vou dar o nome dela de teste, tá? E aí eu vou compartilhar essa pasta. Vou criar um compartilhamento, beleza? Compartilhei. Só que é o seguinte, eu quero dar permissão, né, para um usuário que não está no meu domínio, está lá no outro domínio do Contoso. Como é que eu faço isso? Vem aqui em permissões, tá? Aqui tá a permissão tá o seguinte, para todos, somente leitura. Então eu vou remover, tá? E vou adicionar um usuário lá do outro domínio. Então, eu estou em qual domínio? Fabricante. Como é que eu mudo de domínio aqui? Clique em locais e aparece aqui Contoso. Vou selecionar o Contoso. E vou colocar o nome do usuário que eu quero que ele busque lá, que é o fulano. Não precisa nem preencher muita coisa não, só as primeiras letras e pedir para ele poder validar. O que ele fez? O AD aqui, ele fez contato com o AD lá do Contoso e procurou esse usuário. E achou. Tá? E aí vou dar OK. Vou falar que este usuário tem controle total nessa pasta. Então o que eu fiz? Eu peguei um usuário que está lá no Contoso, aqui o login dele, ó, fulano.silva@contoso.msft, meu domínio é fabricante. Peguei um cara lá de outro domínio, dei permissão para ele poder acessar essa pasta, tá? E dei controle total. Então vamos supor que o Contoso, né, seja um domínio que esteja em outro país. Então esse cara que está lá em outro domínio vai poder acessar essa minha pasta, por causa do relacionamento de confiança. Entenderam? Agora, vamos ver o contrário. Eu vou criar também um usuário aqui no fabricante. Estou aqui no fabricante. Vou criar um usuário aqui também. Aqui eu vou criar o Beltrano. Beltrano.silva. Colocar a senha para o Beltrano. Aí assim, o Beltrano está no domínio fabricante. Eu vou aqui no Contoso, vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma pasta aqui. Vou compartilhar essa pasta. E aí vem aqui em permissões, vou remover todo mundo, vou pedir para adicionar. Só que eu estou aonde na consulta? No Contoso. Vou clicar em locais
vou falar que é para fazer a consulta no fabricante, tá? E vou dar o nome do usuário, Bel. Vou pedir para ele validar. Já validou lá. Então assim, ele foi lá no fabricante, fez a consulta, achou o usuário, o objeto aqui, vou dar OK e fala somente que ele vai ter permissão de alteração e leitura, tá? Então assim, é como se eu pegasse, né, o usuário de lá, aí eu supor que esteja em outro estado, outro país, e desse permissão para esse cara poder acessar essa pasta aqui, tá? Embora ele seja de outro domínio. Então, para isso que serve o relacionamento de confiança, tá? Então aqui já está funcionando, ok? Deixa eu parar aqui. Só quando eu estou criando aqui o